Olá, povo de Deus, uma alegria estar aqui novamente com vocês. Já estava com saudade desse nosso espaço sagrado, onde nós discutimos, conversamos, partilhamos vidas e experiências a partir da luz da espiritualidade. Nós somos tocados pela essa mensagem que vem diretamente aos nossos corações. Eu fico feliz de poder, em você e com você, fazer parte desse crescimento espiritual. Nós temos uma missão aqui, nesse projeto Assim Seja, que é justamente dar a cada um de nós a capacidade da reflexão, do autoconhecimento e, sobretudo, da experiência concreta de Deus em nossas vidas, que passa também pelas mensagens e por tudo aquilo que é oferecido com muito carinho para vocês. Então, sejam bem-vindos e esperamos em Deus que esse episódio de hoje possa chegar na sua vida de forma impactante. E como eu sempre falo, você é um dos nossos grandes colaboradores, que é através de você que nós chegaremos a tantas outras vidas. Então, a partir de agora, você já pode notificar as pessoas através também do compartilhamento, dizer aos seus amigos, parentes, familiares que já estamos no ar, né? E essa mensagem ela vai chegar justamente a tantas pessoas que estão precisando de ouvir hoje este conteúdo. Aproveita para quem não é inscrito, se inscrever e também acessar aquele negocinho lá, aperta lá no joinha para dar aquele like especial, que vocês sabem muito bem que isso faz e ajuda bastante o nosso canal crescer. E hoje, como sempre, a gente traz coisas profundas e esta conversa já estava sendo esperada há um tempo e eu quero, com muita alegria, acolher esse jovem, né? Eu digo jovem porque ele é jovem, mas também de uma capacidade grandiosa no seu conhecimento e na sua vivência também, né? Eu estou falando do nosso querido Neto Roque. Seja bem-vindo, Obrigado, Neto. Padre. E é uma alegria poder recebê-lo aqui nesse espaço especial. Neto, gente, ele é logoterapeuta, né? Ele é terapeuta e tem especialidades também na construção de um casamento feliz. E quando se fala de casamento, não só nessa dimensão, mas na construção da relação também, né? Então, Neto, a gente tem muita coisa para conversar hoje, né? Vamos embora. Estou muito feliz também de estar aqui. Já estava esperando há um bom tempo, né? Essa conversa, ansioso. E vamos ver aí, vamos ver o que é que vai sair nessa nossa conversa. Pois é, Neto. E você tem essa formação Sim. baseada justamente no conteúdo humano, né? Explorar um pouco as nuances e principalmente as imperfeições que muitas vezes a gente não consegue dar luz a ela. A gente muitas vezes não consegue corresponder com aquilo que a gente não percebe que é necessário, que é importante, né? Então, o que é que na sua experiência como terapeuta você consegue hoje observar que chega para você? Assim, o que é que o ser humano busca quando vai lhe procurar? Quais as queixas principais? O que é que faz uma pessoa sair de sua casa e dizer assim, eu vou lá, vou marcar com o Neto e vou tentar resolver esse problema, se é que é dessa forma que a gente termina concluindo. Sim. Para quem não me conhece, né, eu me chamo Neto Roque, tenho 31 anos, sou casado, tenho 2 filhos por enquanto, vamos ver aí, né? E como o padre falou, eu tenho uma especialidade em logoterapia. E a logoterapia é aquela área, aquela especialidade que ela lida muito com a busca do sentido da vida, né? Eu já atendo há mais ou menos 2 anos aí. Atualmente, hoje, eu foco mais no atendimento de questões de casais, relacionamentos mesmo, terapia de casal, mas já atendi gente com diversos sofrimentos. E a gente vê que a principal angústia mesmo, assim, do ser humano é na realização do sentido de vida, né? Das escolhas que ele precisa fazer, das consequências, das responsabilidades que ele tem, não sabe lidar bem. Tudo isso é motivo, né? Ansiedade também, às vezes depressão já chegou também. Mas se você for ver o pano de fundo mesmo, assim, da principal angústia é de uma dificuldade de realizar um sentido na vida, assim, né? Você acha que o ser humano hoje em dia ele perdeu o sentido das coisas? Ele não consegue mais fazer isso, digamos que, pelo conteúdo que lhe é oferecido, né, na família,
na sociedade, no convívio social entre as pessoas, nos seus vínculos, em que... Uma das coisas que o Viktor Frankl fala, que levou a uma certa neurose coletiva da sociedade, né? Ele fala que é a perca da tradição. A perca da tradição e dos instintos fizeram com que o homem não soubesse mais se posicionar no mundo, não sabe mais para onde vai. E aí, o fato aqui, padre, não é nem que ele perdeu o sentido, é que ele não sabe encontrar mais sentido nas coisas. Porque ele está tão perdido que ele não sabe o caminho para realizar o sentido de vida. Entende? A logoterapia entende o sentido da vida como algo que está no mundo, me convidando a realizá-lo, a encontrá-lo, através das circunstâncias, certo? Então, esse homem, como ele está perdido no caminhar sobre essa terra, ele fica chamando de fim aquilo que é meio, né? E aí vai se perdendo e vai se confundindo cada vez mais. E essa dificuldade de encontrar, não é nem que ele perdeu, mas é a dificuldade de encontrar mesmo sentido. Mas o princípio que faz ele chegar a essa conclusão ou não chegar a uma conclusão, Tá. Você acha que a raiz disso tudo vem de onde? Porque em algum momento isso começa. Em algum momento quando a demanda vem para você, Tá. e acho que naturalmente a gente vai buscar na raiz, né? Certo. Então você já criou já aí a base a partir dos conflitos que hoje uma sociedade já não consegue mais corresponder, né? Porque nós estamos agora mais urbanos, a gente já está conseguindo identificar coisas mais práticas no dia a dia que a gente vai consumindo, né? Sim. Que seja de informação, que seja da própria tecnologia. Quando ela não é muito bem aplicada, ela termina prejudicando, né? A gente até, antes de a gente gravar esse episódio, a gente estava até falando sobre isso, né? Então, Sim. acho que vale a pena a gente partilhar um pouco para as Se a pessoas entenderem Sim. essa dinâmica, né? Porque eu acho que a grande angústia, e já tendenciando, né? Mas fique à vontade, até mesmo para você. Você é o especialista, quem sou eu? Mas é para identificar mesmo, assim, a capacidade que o ser humano hoje não está tendo nem de dar razões para o seu próprio sofrimento, né? É o sofrer por sofrer, né? Perfeito. Se a gente for investigar essa questão de raiz, aí a gente vai poder olhar por vários ângulos, né? Pelo ângulo mais da antropologia, da filosofia, da sociologia, cada um vai meio que tentar apontar um lugar, uma resposta. Mas se a gente for olhar olho no olho do indivíduo concreto que aparece na nossa frente, a razão do sofrimento dele parece ser uma resposta simplista, mas porque no fundo é isso mesmo. É um profundo egoísmo. E como o homem foi feito, o homem, quando eu falo aqui o ser humano, né? Como o homem foi feito para sair de si, para amar, se a gente for às últimas consequências, como o homem foi feito para amar, o homem é o único bicho que tem essa capacidade de todos os entes da criação, o homem é o único que consegue amar. Quando ele perverte a natureza dele, caminhando pelo egoísmo, ele nunca vai conseguir achar um sentido em nada. Porque nunca vai preencher, porque ele está indo contra a sua própria natureza. E como ele foi feito para amar e ser feliz, né? E aqui tem uma polêmica nesse ser feliz, que não é o ser feliz que todo mundo acha aí, que é simplesmente ter prazeres. Isso não é a felicidade. Ele não consegue encontrar uma realização, uma felicidade, uma consciência tranquila diante da vida, justamente por não amar. Justamente por estar fundamentado naquilo que fere a sua própria natureza. E aí, ele nem se realiza como pessoa, né? O senhor falou aí que, no início, né, da gente trazer aqui algumas questões mais humanas para a gente entender melhor o mundo espiritual também e tal, tudo mais. Então, o homem, quando ele não consegue nem ser gente ainda, ele não consegue nem ser humano, né? Aí é que ele vai ficar distante mesmo de uma vida espiritual. Porque muitos problemas que hoje a gente vê até na igreja, né? Eu sou católico também, desde pai, mãe, vizinho, e desde berço. Mas muitos problemas que a gente vê
que a gente dá uma conotação espiritual para a coisa, está muito distante ainda. Eu me lembrei agora da entrevista com o Padre Fábio, né? Que ele falou isso, olha, a gente tem que fazer uma investigação, né? Nem tudo é espiritual, necessariamente. E a gente vai ver que aquela pessoa, ela está tão distante ainda de ser no mundo, ativamente, gente, né? Que o problema espiritual ainda está muito distante de acontecer. E que às vezes pode até usar o recurso Como espiritual para, às vezes, não assumir certas posturas humanas. Exatamente. Que tem que passar pelo crivo humano. Falando aqui em relacionamento, que é a área que eu estou trabalhando mais atualmente. Padre, quantas e quantas vezes a gente não já viu um monte de casamento e de namoro, assim, destruído e sem futuro, só porque o caba foi num grupo de oração e disse que não, Deus me disse que você era a menina que eu tinha que namorar e a menina acredita. Essas coisas muito infantis ainda, assim. É muito perigoso, né? Isso é muito perigoso. E aí você vê que você, como o senhor falou, tenta justificar, né, a sua infantilidade, a sua imaturidade, a sua falta de pessoalidade, digamos assim, na questão da espiritualidade. Cara, eu não gosto nem de entrar nesse tema porque eu já fui vítima disso também, sabe? Eu já fui vítima disso já, de pessoas assim que sem noção nenhuma. Enfim, mas isso aí é uma coisa que me marcou bastante, sabe? E é muito sério isso, quando você se apropria de uma coisa tão sagrada, tão forte, né? Tão impactante, porque se alguém traduz isso como uma vontade de Deus na vida da pessoa, é algo que mexe com a estrutura da pessoa. Perfeito. Por isso que, às vezes, pessoas mal intencionadas que usam a religião para manipular, né? Para fazer com que, às vezes... Porque todo ser humano deseja. Sim. Deseja o bem, deseja a felicidade, deseja a graça, deseja tanta coisa. Então, se alguém diz assim, eu tenho para te oferecer, né, pelo mínimo esforço, eu acho que isso aí termina... E que o ser humano também, às vezes, é ambicioso, porque é uma coisa que eu sempre toco na minha paróquia. Sempre falo, gente, as pessoas não sabem pedir, não sabem... quando se trata assim, peça alguma coisa a Deus, né, peça alguma coisa a um santo. E, às vezes, as pessoas já não sabem pedir. Eu toco muito, muito nessa tecla. Sim. Porque as pessoas, elas sempre esbarram na sua condição particular, sua necessidade particular. E é muito mais abrangente. Às vezes, a gente pede tanta coisa, né? Pede uma boa casa, pede um emprego, pede dinheiro, pede viagem, pede saúde, mas às vezes não pede a salvação. Eu acho isso estranho. Como é que você pede tudo a Deus e não pede a paz, não pede que Deus, de fato, use do poder e da autoridade dele também para me converter, para que eu me torne uma pessoa melhor. Isso deveria estar no primeiro ponto, o topo, né? Acho que a mensagem de Jesus é esse, convertei-vos, né? Eu acho que infelizmente, a gente às vezes não consegue fazer essa leitura, e isso termina esbarrando nos conflitos humanos que são negados. Em algum momento, esses conflitos ali vão aparecer de alguma forma, porque eu acho que na dimensão em que a gente vive hoje, nessa sociedade tão frenética, né? O tempo vem se posicionando de uma forma tão rápida. Sim. E a gente, às vezes, a sensação que a gente tem é que, às vezes, a gente fez tanta coisa, ao mesmo tempo não fez nada. Sim. Que é uma coisa que a gente sempre toca. A você que está em casa, o que é que você está fazendo do seu tempo? Qual a sensação que você tem quando você termina o dia e diz, será que eu consegui realizar de forma profunda mesmo, dentro dessa existência que me pertence, né, que Deus me deu como um dom, será que eu consegui, de fato, fazer tudo aquilo que eu acredito que seja útil para mim, para o próximo, né? E aí termina esbarrando também nos conflitos que, naturalmente, a gente não sabe administrar, que é onde você recebe, né? Sim. Acho que de todos os dias lá no seu consultório, pessoas que não sabem lidar com a frustração, né? E essa raiz que você falou agora do egoísmo é algo muito pertinente, porque o egoísmo tem um filho, né? Que é o vitimismo também, né? Que às vezes as pessoas sempre... as pessoas mais egoístas são as pessoas mais vitimistas também, né? Sim. E se a gente for ver também, ele sempre vai resultar em outra coisa, que é na imaturidade. Porque se você vai ver, o egoísmo é uma característica mesmo infantil, entendeu? Uma criança, ela precisa ser educada por quê? Porque ela é profundamente egoísta, tem que ser as coisas que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer, tem que ser pirulito no almoço, né?
Mas veja, uma criança, ela não tem capacidade de medir o mundo ainda. Por isso que os pais têm que orientar, educar. E o egoísmo nela é aceitável. Aceitável não como se a gente concordasse, mas tipo assim, esse bicho é meio assim mesmo, né? Então a gente vai ajudando ele a melhorar, né? Só que quando isso acontece com adultos, qual é o grande problema? O adulto ele já tem todas as faculdades humanas plenas. Ele já sabe medir o mundo, ele já sabe se orientar por outras coisas além do prazer e do desprazer, como, por exemplo, os valores, o certo e o errado, entende? Só que quando esse adulto começa a agir como uma criança, ele começa a se neurotizar mesmo, assim. Ele começa a ficar com um monte de neurose, tá? Que é causado simplesmente porque ele está tentando viver uma coisa que a natureza dele já superou há muito tempo. E aí a gente volta para aquilo que eu falei, né? Ele consegue ferir a natureza dele mais uma vez, agora a natureza de um humano adulto, digamos assim. Então, quando esse ser humano ele esbarra nessa coisa que o senhor falou, tal, e essas neuroses são geradas por causa desse egoísmo, no fundo também uma imaturidade. E qual seria a solução, então? Amadurecer. A gente pega hoje, né? Se fala que os 28 é os novos 18, né? Os 40 é os novos 20. Tipo assim, porque o pessoal está demorando, adolescência tardia, né? Antes o homem virava homem com 12 anos, né? Hoje o homem sai de casa com 40 anos, com 50 anos. Você vê que é alguém ainda extremamente preso a uma característica infantil. Então, o amadurecimento, e eu aposto muito nisso, quem chega lá no meu consultório é prova disso, né? Que eu trabalho muito essa questão do amadurecimento, a questão que o Viktor Frankl fala da responsabilidade, da autorresponsabilidade diante da vida, porque isso daí é bom demais, né? Isso daí, assumir a sua vida, ser o autor, ser o protagonista, o autor não, que o autor é Deus, mas ser o protagonista da sua história, viver ali sem ser vítima dela, pô, isso daí é bom demais. Isso daí é o que dá realmente essa plenitude. Pô, eu estou vivendo. A pessoa tem aquela sensação de que eu estou vivendo. E o contrário é verdadeiro também. A pessoa não vê sentido mais em nada. Por quê? Porque não é uma vida dela mesmo. Não é uma vida humana mesmo, responsável, adulta que ela está vivendo. Não. Ela está num mundo totalmente fechado para aquilo que a vida convida ela a viver. E aí as neuroses vão aparecendo, a pessoa vai ficando cada vez mais triste, cada vez mais sem sentido. E termina esbarrando nas transferências, né? Sim. Transfere sempre para o outro, Sim. que se torna para mim o meu inferno, o outro não me dá o que eu quero, o outro não faz o que eu quero, né? Então, a responsabilidade é do outro em relação a mim. Então, eu não tenho por causa do outro. Sim. Né? Às vezes, agora mesmo, o pessoal fez agora as provas do Enem, tudo. Eu vi muitas pessoas falando sobre isso, né? E chegavam muitas pessoas para mim. Parabéns, só minha caneta. Eu digo, só uma caneta? Você estudou, minha filha? Estudei. Pronto. Então, a base é aquilo que você também se propôs a perder o seu tempo, que na verdade é ganhar o tempo. Sim. Mas hoje essa expressão perder o tempo é como se assim, não estivesse produzindo, né? Sim, sim. E o estudo não fosse algo que eu estivesse produzindo nada. E aí a gente vai vendo, assim, os equívocos que a gente mesmo vai estabelecendo como crenças pessoais. Aquilo ali vai se enraizando de um jeito e às vezes não vê valor. Né? Olha que coisa boa. Sim. Quantos elementos importantes você colocou aí agora, né? Ser responsável por mim, né? Não transferir isso. Claro, tem a coparticipação. Acho que tanto você está aqui para me ajudar, para nos ajudar. Né? Em algum momento também, a relação que se estabelece entre nós e o mundo e as pessoas, eu acho que isso aí é a maior escola que a gente pode ter. Sim. Né? Eu acho que, mas assim... Às vezes as pessoas vivem num mundinho tão resumindo e achando que o mundo é aquilo, né? A janela do apartamento, a janela da casa, e acha que... A janela da tela, né? Da tela, e acha que isso aí é o mundo, e não é. O mundo é muito mais do que isso. Então, quando se depara, às vezes, com as frustrações da vida mesmo, né? O despreparo é tão grande, porque se torna mais impactante. Sim. Eu respeito muito, porque, assim como você, a gente, quando tem a oportunidade de ver também as dificuldades humanas, o sofrimento humano, a gente vê que no fundo são pessoas que têm medo,
medo de assumir as suas responsabilidades, sabe? Sabe aquele relacionamento que tá dando certo, Sim. mas eu me acostumei com aquilo que tá ruim, né? Perfeito. Então, assim, por que as pessoas, já pegando uma outra temática, Vitor, por que as pessoas não conseguem sair de um relacionamento? Você que é especialista em lidar com relações. Por que às vezes assim, tá ruim, eu tô vendo, não tô sendo bem tratado, aquela pessoa não me valoriza, aquela pessoa não me dá condições, não me estimula em nada, né? Até a troca de afeto é medida, é calculada, às vezes baseada no interesse daquilo que a outra pessoa quer, então termina cedendo. Então, o que faz um ser humano estar num lugar tão ruim desse jeito? Imaturidade. Porque como ele não se percebe como o protagonista da própria história, ele fica depositando isso em alguém. E quando esse alguém aparece, né? Às vezes até mal intencionado. Porque essa coisa de relacionamento tóxico que acontece hoje em dia, que o pessoal fala muito, né? Uma coisa que a gente vê é tipo assim... duas pessoas imaturas se relacionando é o escritinho um relacionamento tóxico. Entendeu? E aí, padre, quando essa pessoa que é infantil, que fica esperando validação toda hora de alguém, né? Sabe aquele... eu falo muito porque eu tô com um filho pequeno agora, né? O meu mais velho tem 2 anos. Ele chega... Tudo que ele faz, ele fica... Papai, ficou bom? Olha, papai, o que eu fiz. Ele fica esperando validação toda hora. E tá tudo bem, ele é uma criança. Ele precisa desse amor, de suporte para se desenvolver bem. Mas um adulto, não. Um adulto, ele não tá aqui esperando validação. E aí a gente também vê que houve uma inversão muito grande das funções de cada relacionamento. Se valoriza absurdamente o namoro, que em si mesmo não é grande coisa. Namoro foi feito para acabar. Se você não sabia disso, saiba. Né? Porque, olha, ou o namoro vai acabar porque vai cada um seguir seu rumo, ou vai acabar para virar uma família, que é outra coisa. Um casamento, uma família, ela é outra coisa, ela não é um namoro. Aí o que é que acontece hoje? Todo mundo bota todas as esperanças no namoro, né? E quando chega, não. Quando aceita tudo que não é para aceitar no namoro, e aí quando casa, não aceita nada, né? Vai ali, faz um voto consciente na frente de todo mundo, perante Deus, perante a assembleia de pessoas ali. Assume um compromisso, né? E aí, quando chega na hora do casamento, quer acabar por qualquer coisa. Porque, padre, isso daqui é uma coisa que eu tenho que falar também. Que a maioria dos divórcios que acontecem não são por questões extremas. De, assim, violência, alguma coisa nesse... A maioria não é isso. A maioria dos divórcios é causada por imaturidade mesmo de uma das partes. Quando o senhor falou da questão da transferência, eu vou falar uma coisa aqui que é curiosa, né? Muita gente acha curioso quando eu falo isso, que a terapia de casal comigo, por exemplo, eu sempre faço só com uma das partes. Eu nunca atendo os dois no mesmo horário. E aqui tem outro dado mais revelador ainda. Uns 90% dos meus pacientes hoje, só um faz a terapia, o outro nem faz. E a gente vê mudança. Por quê? Porque ele deixa de transferir a parte dele no negócio. E quando ele começa a fazer a parte dele, ele começa a ver que as coisas ao redor vão mudando. Um exemplo que eu gosto de dar muito na clínica é o seguinte. Se você está com uma casa muito bagunçada, essa casa precisa de faxina, concorda? Precisa de uma ordem, de uma arrumação. Mas se a pessoa que vai fazer a faxina dessa casa é desordenada, na primeira tapaué que eu puxar, vai cair tudo e vai virar uma bagunça de novo. Por quê? Porque a pessoa é desordenada. Então, quando a pessoa se ordena primeiro, ela consegue ordenar o ambiente. Você vê, uma pessoa com virtude, quando ela chega no lugar, as pessoas ao redor mudam mesmo assim. A pessoa se sente mais confiante, a pessoa que não é a que está com virtude, que está ali se realizando mesmo, quando a pessoa que está amadurecendo, chegar uma pessoa muito madura aqui, ela mexe com o ambiente, sem precisar falar muita coisa. Só sendo, ela já resolve um bocado de problema. E assumindo o protagonismo da vida dela. E essa questão da transferência, você vê que acontece demais. E aí a pessoa que deixou de fazer a parte dela no namoro, ela vai deixar de fazer a parte dela no casamento também, e aí vai virar essa bagunça. E aí por que a pessoa não consegue se libertar? Porque não assumiu o seu papel no mundo mesmo. E não olhou para as coisas com um olhar mais coerente com o que é cada coisa. Se eu estou num namoro,
o que é o namoro, né? Um período ali, se eu tô para ver se aquela pessoa é uma pessoa que eu vou querer constituir uma família com ela. Será que eu tô visando, assim, construir uma família com aqueles valores que ela tem, com aqueles ideais que ela tem, aquele estilo de vida? Se no meu peito existe uma certa inclinação a dar a minha vida por aquela pessoa. Aí você vê no namoro, não tem nada disso e a pessoa continua. Só por carência mesmo. Só por validação. Ah, não, tá todo mundo namorando, eu vou ter que namorar também. Ah, não, eu vou ficar pra titia, eu vou ficar sem namorar. Bicho, é melhor ficar solteiro do que casar no inferno. E fazer a vida do outro um inferno. Eu vou explorar agora Vamos embora. o terapeuta. Mas assim, quando se trata dessa parte que você fala da incapacidade, né? Que a gente pode chamar de imaturidade, né? Porque a pessoa é incapaz de fazer uma leitura real daquilo que ela está vivendo. Sim. Porque os efeitos, né, de tudo isso, quem sofre é a pessoa. Sim, então, perfeito. A pessoa tá sentindo. Ó, perfeito. Eu não tenho afeto, eu não tenho carinho, eu não tenho respeito. Me autoestima trai, lá embaixo. Entendeu? Assim, então, essa pessoa, ela não está no seu estado de equilíbrio ali para poder até enxergar isso. Tem pessoas que não têm capacidade de enxergar. Perfeito. Né? Então, assim, antecipadamente, né? Como alguém pode identificar isso? Sem passar já para digamos assim, o conceito conclusivo dessa imaturidade. Isso aí é a constatação. Sim. E se torna subjetivo porque a gente tem que averiguar o histórico Sim. que levou essa pessoa a ser isso, né? Então, deixa eu puxar um pouquinho para trás. Então, assim, na sua visão, se alguém chega, não sei, mas você está vendo, está com comportamento imaturo, mas porque talvez estejam pessoas assim, vivendo isso. Eu digo isso porque eu conheço algumas realidades e isso é muito marcante. Sim. Porque às vezes as pessoas não sabem nem porquê. Eu quero sair. Sim. Muitos dizem assim, padre, eu quero sair. Eu sei que não é bom para mim, mas eu não consigo. O que faz uma pessoa assim não conseguir identificar isso? Tem alguma coisa a ver com o quê, assim? Tá. A gente vai desde um histórico familiar, né, à própria situação geracional que dificulta o amadurecimento dos indivíduos. Se a gente for olhar, a gente está num tempo onde a gente tem muitas comodidades, né? A gente é pouco dado ao desafio, ao crescimento, a desenvolvimento de habilidades, porque meio que já está tudo dado. Ou, às vezes, é de um histórico familiar, tem algum trauma, alguma criação que teve alguma falha ali, tal, faltou amor de suporte, como eu falei aqui, por exemplo, o filho vai mostrar o desenho para o pai ignora. Então, a causa, ela pode ser variada, padre. Mas eu vou puxar a sardinha aqui para o lado da logoterapia, que é a minha especialidade, né? E eu não sei se o senhor vai concordar comigo, mas a causa, necessariamente assim, se a gente for olhar direito, ela é meio... Na prática, ela importa pouco. Porque a pessoa pode ser melhor, independente do que foi feito com ela. Porque, veja, quando o senhor falou aí essa palavra incapacidade, eu discordo um pouco, eu entendi o que o senhor quis dizer quando eu relaciono a imaturidade com a incapacidade, é uma incapacidade pontual, né? Ela não é capaz naquele momento. Mas ela já tem tudo para ser melhor. Ela já tem todas as capacidades, entende? Só falta para ela o quê? Escolher ser. E aí, muitas vezes, vai precisar de uma ajuda de um terapeuta ou de um amigo que já é mais maduro, que já tem um olhar mais realista para a vida, digamos assim. Porque não importa tanto, quando eu falo isso, não importa tanto, aí eu não estou falando do caso concreto, eu estou falando de maneira geral. Porque, é como eu estou falando para o senhor, o indivíduo ele pode ser melhor, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo do jogador Cristiano Ronaldo, que eu gosto muito dele. E a mãe do Cristiano Ronaldo tentou abortar ele, né? E se você vê o Cristiano Ronaldo hoje, em todos os prêmios que ele vai, tudo que ele conquista, a mãe está do lado. Ele escolheu amá-la, independente do que foi feito contra ele, das tentativas, de tudo. Ele escolheu ser alguém bom. Viktor Frankl, padre, ele foi prisioneiro de 4 campos de concentração, né? E ele relata uma coisa num dos livros dele que é muito profunda, assim, que ele fala da liberdade do ser humano, né? E aí ele fala que tem um prisioneiro lá que passou 3 dias sem comer no campo.
E o campo de concentração, ele não era o sofrimento que a gente vê hoje aqui. Era o sofrimento talvez mais extremo que o ser humano foi capaz de passar, assim, na modernidade, né? Digamos assim. O cara tava ali no limite do desgaste psicológico, do desgaste físico, do desgaste espiritual, às vezes, né? O cara já tava no limite de tudo. Humilhado, sendo separado da família, vendo o companheiro do lado morrer a toda hora, aquela coisa. Então, entenda o nível de causas que poderiam aprisionar esse homem, tá? Numa certa postura diante da vida. E com justificativa, né? E com justificativa. Mas veja, esse mesmo prisioneiro, ele conseguiu um prato de sopa depois de 3 dias. E sabe o que ele fez? Ele dividiu com o companheiro que estava do lado dele. Ele tinha todas as justificativas para comer aquele prato de sopa sozinho. E eu, o senhor, Diego aí, a gente não ia poder dizer nada, ele não ia poder julgar aquele cara. Mas olha o que ele escolheu fazer. Ele escolheu ser bom. Ele escolheu ser uma pessoa que não se vitimizou pelas consequências. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que aceitar todo tipo de violência que fizeram contra a gente nesse sentido. Mas a forma como a gente responde a isso pode ser uma forma virtuosa mesmo. Pode ser uma forma que entrega. Então, se a gente ficar prendendo muito o paciente na causa da imaturidade dele, ele vai não, porque ele é livre, né? Mas ele pode querer usar isso como uma justificativa para não crescer na vida. E dizer, não, mas é porque meu pai era alcoólatra. Não, mas é porque a minha mãe deixou a gente. Não. E aí, ele se esquece dessa liberdade que é algo profundamente humano, que também nenhum outro ente da criação tem essa liberdade, né? Um cachorro, ele sempre vai responder ao estímulo engatado. Eu fiz aquele estímulo, ele já vai responder daquela maneira. Ele não pode escolher se posicionar, né? Ele não pode fazer como o Cristo faz diante de Pilatos e fala assim, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou livremente. Só o ser humano tem essa capacidade de responder de maneira virtuosa aquilo que a vida fez com ele. Viktor Frankl até fala isso, né? Ele fala assim, olha, o importante mesmo não é o que a vida fez de mim, mas o que eu faço com o que a vida fez de mim. Se eu vou ser alguém bom ou não, eu que vou escolher. Eu posso ser um crápula, posso ser um santo. Aí você acha que o ambiente que a pessoa está, ela não é determinante, no caso, não, né? É determinante. Você pode transformar esse ambiente. Tem vários exemplos aí. Sim. Que a gente pode trazer aqui, né? De grandes personalidades e também, talvez, no anonimato, que a gente nem conheça. As histórias que estão aí acontecendo no mundo inteiro, no Brasil, talvez na sua casa, na sua família, e que não necessariamente não precisa. Se o campo de concentração não condicionou aquele prisioneiro, o que é que vai condicionar o ser humano? Mas assim, a gente vive hoje também numa sociedade que não valoriza a bondade, né? Tá. A gente hoje, assim, meio que... As pessoas hoje têm esse discurso também. Sim. De que adianta a gente ser bom, né? Se tem tanta gente ruim, de que adianta ser bom se tem tanta coisa acontecendo aí? Eu sou passado para trás, as pessoas me colocam para trás, então eu escolho não ser. Que eu acho que isso aí também é uma forma da pessoa não entender bem esse lugar, né? Esse posicionamento. Porque eu acho que quando você se posiciona, é uma forma de posicionamento. Tá. Né? Ele não é algo que vai tirar nada de você, não vai roubar de você nenhum tipo de valor. Pelo contrário, vai te colocar numa postura, né? Talvez que o mundo precise, né? Que a sociedade precise, que hoje em dia a gente vê. Mas hoje em dia as pessoas elas preferem, né, para não assumir. Isso eu estou falando em todas as áreas da sociedade, sim. né? E às vezes, pelo menos a minha percepção, às vezes é essa. E eu digo não só como um conteúdo religioso, né? Que aí a gente também, na pregação, a gente como padre também, a gente termina traduzindo isso a partir da maior experiência de bondade que foi na pessoa de Jesus Cristo. Mas ele veio para ensinar na humanidade, na nossa humanidade. Porque às vezes as pessoas
elas não conseguem separar, né? Eu sei que a Elas não conseguem unir, na verdade. Não conseguem unir, né? Na verdade é isso. Não conseguem. Sim, mas ele se encarnou, ele veio, ele está no meio de nós, né? Ele veio para passar por essa condição, para nos ensinar o caminho, para sentir o que a gente sentiu, para viver o que a gente viveu e dizer que é possível. Sim. Então, acho que ninguém pode dizer que eu não consigo, não. Alguém sofreu mais, alguém passou e pagou mais. Sim. Mas aí, padre, olha que coisa interessante aí, o exemplo que o senhor trouxe. E a gente vê, é comum demais esse discurso de tipo assim, do que vale a pena ser bom se eu vou ser passado para trás, se eu vou ser enganado. Mas veja, o que o cara quer, na verdade, não é ser bom. Ele não quer ser passado para trás. É outra coisa. Ser bom é uma coisa. É. Então, veja, ele tá mirando numa causa e numa consequência que tá vindo de outro lugar. Então, veja, ele não está mirando no fruto da bondade. Ele está mirando no fruto de não ser passado para trás. Então, aí, ser bom não vai fazer o menor sentido. Só que viver sem ser bom também é uma porcaria. Porque, no fundo, essa pessoa também não é feliz. Que está vivendo tensa, será que vão me passar para trás? Fazendo conta toda hora, cálculo, até onde eu posso dar para não ser feito de besta, até onde eu não... Entende? Até quando eu preciso receber para continuar aqui. E aí fica vivendo nessa vida mesquinha. E no fundo, no final de tudo, não é feliz também. Quando, na verdade, a felicidade ela sempre vai ser fruto da bondade, da verdade, do amor, da beleza. Não tem jeito. A gente pode querer maquiar isso e tentar vender da melhor forma ou da pior forma que quiserem vender a felicidade como sendo fruto de outras coisas, mas isso daí não leva o homem a um caminho de realização, de autorrealização, entendeu? Ele vai sempre estar esperando da outra pessoa para que ele haja, ou seja, ele nunca é o protagonista da história dele, né? Eu falo muito isso quando eu vou falar de perdão, porque o que é perdoar, né? Vem do latim perfeito, e donare, que é doação, é uma doação perfeita. Mas o que é que a pessoa que está perdoando, ela dá? Aquela dali, ela doa para a pessoa que recebeu o perdão. Ela doa justamente esse direito de ser vítima. Olha, eu não quero ser mais vítima dessa história, tá? Vamos seguir. Segue a sua vida aí. Isso daqui não vai ser mais o referencial da minha vida. A minha vida não vai ser guiada por esse mal que foi cometido contra mim. Eu dou essa posição. Eu não quero isso. Perfeito. Que corte, viu? Que coisa linda. Isso aí é a profundidade mesmo da... E aí, só para completar o corte, né? Porque essa doação ela é perfeita. Porque quando eu saio da posição de vítima, que eu entrego e volto a ser protagonista, eu volto a ser humano perfeitamente. Eu passo a ser livre de novo. E não mais preso àquele mal que foi cometido contra mim. Por isso que é uma doação perfeita, porque ela é uma doação que aperfeiçoa o outro que recebeu, mas aperfeiçoa também a mim, que vou me tornando mais humano e mais livre para responder pela bondade. E aí também dá ao outro também a possibilidade, né? A oportunidade. Olha que poder que a pessoa que perdoa tem, né? Eu te dou a oportunidade de você seguir a sua vida em paz, né? É isso mesmo. Mesmo que você tenha aí viver uma crise pessoal, né? Da culpa, aí é você que tem que lidar com ela. Sim. Estabelecendo outros valores, né? Você vai crescendo nos critérios, você vai aprofundando melhor ainda suas escolhas, amadurecendo, né? E tendo o senso mesmo, sabe, de percepção do todo. Assim, eu acho que é uma proposta de evolução muito grande. Eu acho que quando você é um rapaz cristão, você é uma pessoa que tem uma base cristã muito bem formada, né, de comunidade e tudo. E aí já me dá essa liberdade de adentrar também, porque eu não estou aqui no set terapêutico, eu estou aqui falando com um profissional que também tem uma experiência religiosa. Porque às vezes fica essa coisa tão cética da figura do terapeuta. Eu acho que é necessário a gente ver também as nuances que nos dá essa possibilidade também, né? E é perceptível mesmo, assim, a gente vê
da natureza do Cristo, né? De Jesus que veio ao mundo encarnado, né? Que trouxe suas feridas. Para mim é tão simbólica a chaga de Cristo, assim. Eu sou devoto das santas chagas de Jesus, assim. Eu vejo ali as marcas mesmo, né? E as pessoas às vezes não conseguem entender em meio à glorificação do Filho de Deus através da ressurreição, porque ali a plenificação é onde Cristo se coloca de fato na autoridade de quem ele é Deus. Né? Ele liga, na ressurreição ele liga o céu e a terra, não é? Mas ele veio com as marcas, ele veio com as chagas, né? Ele permaneceu com as chagas, que ele passou. E toda vez que ele mostra as chagas, e a gente vê naquela imagem, né, do Cristo ressuscitado, a gente vê aquelas chagas abertas e feridas, para a gente lembrar, né, dessa prova de amor, desse conceito de amor na liberdade que você acabou de exemplificar. Então, eu acho que quando a gente precisa parar um pouco, né, eu acho que nesse ritmo frenético que a gente vive, e eu tenho certeza que você também, nos seus atendimentos, você vê as pessoas que chegam com crise de ansiedade, né? Ah, demais. Então, assim, o que é que justifica essa ansiedade hoje em dia na sua experiência, também naquilo que você conhece, assim, para as pessoas que não conseguiram entender ainda, ou até mesmo diagnosticar? Será que isso é ansiedade? Porque às vezes as pessoas não querem esperar e termina associando também, desenvolve depois um problema com ansiedade, mas às vezes não quer esperar, porque a gente vive numa agitação tão grande e eu vejo muita coisa confusa aí. Sim, tá. A ansiedade, primeiramente, ela não é má em si mesma. Todo mundo tem um nível de ansiedade natural. Por exemplo, a ansiedade que me faz me preparar para o Enem. Eu fico ansioso pela prova, mas não é uma ansiedade que me paralisa. Então, se o sujeito começa a perceber que a ansiedade dele está sendo uma coisa disfuncional, está fazendo com que ele perca a sua capacidade de trabalho, a sua capacidade de conviver com outras pessoas, a sua capacidade de se relacionar com outras pessoas, aí a gente já tem realmente um problema que precise de uma terapia, que precise de uma condução para tentar orientar o sujeito a administrar melhor essa ansiedade que ela tem, né? E aí, enfim, vai depender muito do nível, o tipo de condução que vai ser feita. Alguns níveis de ansiedade vai precisar de auxílio da psiquiatria, outros não. Alguns níveis de ansiedade são causados por imaturidade, infantilidade, egoísmo. E aí, através do amadurecimento, a gente vai conseguindo resolver essas coisas, né? Porque o que é a ansiedade? O ansioso, ele é alguém que se relaciona de maneira anômala, digamos assim, com o futuro. É um problema no futuro, né? Ou ele já transforma aquele futuro numa tragédia fixa certa. Vai acontecer da pior maneira possível e comigo, né? Ele não entende o futuro como uma coisa que não é certa. Certo é o passado. Certo é o passado. O futuro, ele é justamente o lugar da esperança. Não é isso? Eu estou esperançoso, eu estou sabendo esperar aquilo que está por vir. Né? Então, quando a gente começa a ajustar essa ótica da pessoa, uma vez um menino chegou para mim e falou, cara, eu estou com medo de casar, porque se não der certo, eu disse, tá, e se der? Isso resolveu, ele não voltou mais. Ele resolveu, casou, tá com a menina. Ele disse, eu nunca tinha pensado por isso. Eu disse, meu filho, porque você cristalizou um lugar onde não é cristalizado. No futuro, para os pacientes que eu atendo, eu não atendo só católico, não atendo só cristão, eu atendo todo mundo. Mas para os pacientes que são cristãos, né, que são evangélicos ou católicos, eu sempre gosto de dar o exemplo de Dimas, né? O senhor falou aí da cruz, do sofrimento de Cristo. E naquela cena que o Cristo está ali chagado, Dimas consegue se salvar nos 45 do segundo tempo. Então, nada está definido. O futuro, ele não é esse monstro cristalizado que a gente pensa que é. Quando a gente está começando a se relacionar com o futuro assim, então, aí é bom procurar uma ajuda. Para que a gente vá ordenando o nosso olhar para a vida. Acredito que também porque... ao contrário também da depressão, né, que é a questão do conflito com o passado, né? Exatamente. Então,
Fala um pouquinho também. Eu tô gostando dessa aula. Isso aqui tá uma aula para mim. Né? A gente, às vezes, sempre aprende um pouco mais, assim, né? Para ajudar no repertório. Essa questão da depressão, porque também, hoje em dia, uma coisa tão falada e, às vezes, tão mal entendida também, né? Sim. É porque a depressão também, ela também pode ter várias origens, né? Ela pode ter uma origem no sentido mais biológico, bioquímico mesmo, assim. Se você for ver, tem um tipo de depressão que ela pode ser causada por problema intestinal, que é onde são fabricados ali os hormônios, né? Serotonina e tal, tudo mais, que às vezes o cara tá com problema intestinal, não consegue sintetizar os hormônios que vão dar pra gente uma alegria ali, um up, uma esperança, e o cara é meio depressivo, assim. Já tem outras depressões que são causadas, digamos assim, pelo um trauma que o sujeito passou e ele complexou aquilo ali. Ele não sabe resolver, ele não sabe integrar aquele evento na história dele, né? Ele não sabe fazer aquilo que o Cristo fala do a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular, né? Ele não sabe olhar para o passado também como algo que pode ensinar a ele alguma coisa. Ele sempre enxerga o passado como algo que determinou a história dele. E agora não tem mais jeito, não tem mais esperança, não tem mais agora é tarde. Mas isso é o que? O medo do sofrimento? Só que aí é um paradoxo, né? Porque o medo de sofrer já é um sofrimento grande, né? Ter medo de sofrer já é sofrer. Entende? E aí, muitas vezes, o Victor Frankl também fala isso, né? Às vezes a pessoa se acostuma com aquela... olhar para a vida dele daquela forma, que quando abre a gaiola, né? O cara fica com medo de saber que pode viver sem aquilo. E aí o processo terapêutico pode ajudar. Não sei se o senhor já assistiu aquele filme... acho que é Sonho de Liberdade. Um Sonho de Liberdade. Que é um clássico, né? Se eu ver aquele velhinho lá que passou 50 anos preso, quando ele é solto, o que acontece? Não sabe fazer, né? Não sabe viver mais, né? Então, muitas vezes o cara... E aí eu vejo que tem a psicologia, aí agora eu vou dar uma cutucada. A psicologia, eu acho que, em algum sentido, contribuiu para essa glamouralização, sei lá, do trauma da pessoa. Entende? Como se a pessoa fosse meio que determinada por aquilo dali. E aí, durante muito tempo, houve-se essa propaganda, né? Aí, em filmes, em novela, em consultórios e tudo mais, que foi meio que roubando, aos pouquinhos, a esperança do coração das pessoas, né? Mas você acha que pelo contexto, digamos assim, o enredo de filmes, novelas, em que o mocinho sofre, no final, você está falando nesse sentido... Entendi. Não, é uma contribuição aqui mais psicanalítica da coisa, né? De determinar. E que influenciou a cultura mesmo, né? Porque, por exemplo, o Freud, ele se apegava muito a isso, né? O que acontecia no passado como determinista, assim, frenético. Diz, não vai mudar, vai ser assim porque aconteceu isso. E aí o cara fica preso naquela ideia. E se você for ver o depressivo, em algum nível, em alguma medida, o olhar dele para a vida dele é esse também. É que ele está preso àquilo que foi feito com ele, o que aconteceu com ele. Mas isso também tem referenciais também de estruturas do passado também, que para ser tão impactante, claro, né? Claro. Para mexer tanto com... Perfeito. Né? E deixar a pessoa meio que... Mas qual é a solução? Qual seria a solução? Pelo menos aqui a logoterapia entende, né? É o sujeito integrar aquilo dali como... Vou usar o exemplo que o senhor trouxe do mocinho que sofreu e no final ele vai vencer. Ele integrar aquilo dali na história dele como um desses capítulos, mas não o fim dele. E que no fim é uma história que vai realmente se obter a vitória. Nem que seja nos 45 do segundo tempo, como foi com Dimas, né? Padre, quem sabe o que levou Dimas a ser ladrão? Ninguém. Mas a gente sabe que ele escolheu não ser mais, no último momento. Ele escolheu reconhecer a verdade
e não viver mais no mundo de mentira, de ilusão, de picuinha, de mesquinharia. No último segundo, deu certo, sabe? Então, quando a gente integra esse evento, que muitas vezes, eu não estou aqui dizendo, padre, que não tem uma importância na vida do sujeito. Eu só estou dizendo que não é tudo. O sofrimento que aconteceu com ele tem sim, é justo muitas vezes, é um sofrimento justo, é um sofrimento que possível e prático, não tem o que negar. Mas a gente só tem que ampliar um pouquinho o horizonte de consciência do sujeito para dizer que aquilo ali não é tudo. Às vezes a pessoa pode usar isso como um grande recurso também de fuga, também de não querer encarar a realidade. E aí ele vai piorar. Vai. Isso aí é uma coisa que na prática, no concreto, a gente vê que as pessoas também se apropriam do sofrimento não como uma escada para subir. E aí como é que essa pessoa consegue vencer, entendeu? A depressão, se o olhar dela é abraçar aquele sofrimento como uma condição. Como uma condição, exatamente. Estou ali, eu só tenho isso, né? E aí a gente vê também que tem muitos recursos hoje. E, ao mesmo tempo, a gente vê o vazio, né, das relações. Né? Hoje em dia, a futilidade. A gente escuta muita coisa que não acrescenta. Quer dizer, se a gente for analisar direitinho, e a maioria dos casos dos adolescentes, né, que estão aí como um grande evento, né, um acontecimento hoje em dia na modernidade de muitos adolescentes, porque era inimaginável. Você vê um adolescente com crises de ansiedade, com estágio de depressão assim, a um ponto de se mutilar, até mesmo de cometer suicídios, assim, de tirar a própria vida. Porque é tão bonita essa fase, né? É a fase da descoberta, é a fase da ousadia, é a fase da aventura, é a fase de querer buscar a liberdade. E você vê hoje em dia o adolescente cada vez mais prisioneiro, assim. Muito, esse fenômeno, para mim, é um fenômeno assim, que eu, graças a Deus, assim, eu não cheguei a vivenciar. E pelo menos o meu ciclo de convivência também, a gente não tinha isso. Eu acho que o mínimo que a gente tinha de sofrimento, se é que pode chamar disso, às vezes é não ter o dinheiro no final de semana para comprar o picolé, né? Para poder fazer aquele passeio no final de semana. E tá tudo bem, vamos se virar. A gente tem alternativas aí para descontrair, para brincar. E hoje em dia é tanta coisa que é oferecida ao jovem. É festa, tantas oportunidades, digamos assim, né? Ilícitas de felicidades e irresponsáveis também. Droga, muito sexo, relacionamentos à vontade, né? Quer dizer, é uma liberdade que a pessoa hoje tem. E o que é isso? Que liberdade é essa que não se concretiza? Né? As pessoas lutaram tanto, né? Hoje em dia a gente vê essa permissividade de forma tão escancarada que até o conceito religioso se torna até agressivo para essas pessoas. Né? Você tem que ser feliz, a religião lhe aprisiona. E a gente sabe que, no fundo, o ser humano não sabe lidar com a liberdade. No fundo, não está lá, aberto. Porque, na verdade, existe uma confusão do que é a liberdade. Né? Para um ato ser considerado realmente livre, não é simplesmente fazer o que eu quero. Tá? Um ato de liberdade, ele sempre vai gerar em mim mais liberdade. Porque escolher, por exemplo, usar droga não é um ato livre. Porque a próxima vez, o meu grau de escolha vai estar diminuído. Vai diminuir a minha liberdade de escolher não fazer aquilo. Que eu me torno dependente, né? Exatamente. Então, liberdade se espalhou por aí, como fizeram com todos os valores, né? Não só com a liberdade, mas liberdade, felicidade, amor, tudo isso foi subvertido, porque no fundo, o ser humano foi feito para essas coisas mesmo. Então, tem que colocar numa capa bonita a ideia. Eu tenho que chamar de amor, porque se eu for chamar do que é de verdade, ninguém vai querer. Eu tenho que chamar de bem, eu tenho que chamar de liberdade, eu tenho que chamar de felicidade, porque senão ninguém vai querer essa ideia. E aí quando o senhor fala assim, o jovem, ele tem todas as possibilidades, as escolhas que ele pode fazer e tal, mas ele tem também uma confusão. Ele não sabe
ou pelo menos ele não é orientado mais, ou quem vende a ideia para ele não fala das consequências daquela escolha. E aí ele vai escolhendo, só que você pode escolher o que você quiser. Isso aí é fato. Mas você não pode escolher as consequências daquilo que você faz. Você não pode comer chocolate 3 vezes por dia e não querer engordar. E se livrar da consequência do negócio. Por quê? Porque a verdade, a realidade, ela vai sempre se impor. Entendeu? Então, quando você anda por um caminho que vai te levar para tristeza, é lá que você vai chegar. Não tem jeito. Então, se você vai fazendo um monte de escolhas sem refletir, sem se responsabilizar mesmo, assim, consciente de tudo que vai vir, é claro que a gente vai chegar aí. Como eu falei para o senhor, né, eu atendo muitos casais e tem horas que eu vejo assim o paciente na minha frente falando: ah, não, mas chegou onde chegou, olha onde chegou. E aí eu faço: tá, mas você queria que tivesse chegado aonde com essa vida que vocês estavam levando? E a pessoa cai em si. E aí parece que pela primeira vez ela começa a tomar consciência que as atitudes dela têm consequência, né? E que essas consequências podem ser, inclusive, más. Você pode fazer o que você quiser, beleza. Mas você tem que saber que você pode fazer o mal também. E as consequências do mal vão recair sobre você. Não tem jeito, não tem escapatória. A realidade ela vai se impor. Porque a gente vai colhendo o que planta. A gente vai plantando, né? Você não planta milho e colhe melancia, não dá. Aí o senso de responsabilidade ele vai cada vez mais se tornando como um critério também para corresponder à felicidade também. Sim. Né? Às vezes não existe liberdade sem responsabilidade. Não existe. Né? Victor Frankl dizia, né, que na outra ponta dos Estados Unidos tinha que ter uma estátua da responsabilidade, né? Porque não existe liberdade sem responsabilidade. É verdade. Entende? Rapaz, e a gente fica cada vez mais assim, tomado mesmo, assim, na perspectiva de que o mundo tem jeito, Neto. A sua visão. Traga a forma mais honesta que você... O apóstolo do Apocalipse, né? Padre, eu não sou esse idealista de que o mundo tem jeito, mas o indivíduo tem jeito. Essa esperança eu tenho. Aquela pessoa que se apresenta ali na minha frente com um sofrimento concreto tem jeito. Porque se eu penso no mundo, né, eu fujo da minha responsabilidade de amar o próximo. Quem amou o mundo foi Cristo porque ele podia. Ele viu que a gente não conseguia, né? Ele disse assim: tá, ama o próximo. Para tu, isso daí já é o bastante. E essa esperança eu tenho porque eu vejo isso todo dia mesmo no consultório. Todo dia eu vejo pessoas tendo jeito. Pessoas escolhendo amadurecer. Pessoas escolhendo entregar mais. Começando a ter valores. Começando a deixar vícios. A conquistar virtudes. Essa esperança eu tenho. A esperança no mundo, não. Eu tenho a esperança no indivíduo que se apresenta na minha frente. Seja ele um crápula ou um santo. Porque todo mundo, no fundo, busca essa chamada felicidade. Para encher-se daquilo que muitas vezes, na simplicidade das coisas, né, às vezes está do lado da gente, aquela família que às vezes eu não quero, pelo perdão, por não ceder, não querer amadurecer, digamos assim, a relação de ambos, né, porque ninguém se relaciona sozinho. Tanto as coisas boas que acontecem no casamento, como também as coisas ruins também, foi fruto da experiência das escolhas de ambos. Claro, talvez um seja assume mais o protagonismo, né, de erros e de intolerância. O outro também, passivamente, às vezes não consegue também se impor, não consegue dizer o que quer, o que sente. Sim. Então, vai vivendo essa imaturidade e vai chegando ao caos. Então, no fundo, todos nós seres humanos, a gente só tem um único desejo, né? Tem uma coisa que eu vou só completar aí o que o senhor ia dizer, da felicidade, né? A gente tem esse desejo mesmo. E a gente é muito comum ver em cerimônias de casamento, né? Ah, você não vai casar para ser feliz. E eu entendo muito, assim, quando os padres falam isso, quando o pessoal
que vai dar formação para casal fala isso, porque o conceito de felicidade das pessoas hoje em dia está confuso. E o que elas entendem como felicidade, se for para ser isso daí, então você não casou para isso, não. Para esse egoísmo que você acha que você tem que ter todos os seus desejos satisfeitos, que a felicidade é a ausência de sofrimento, é a ausência de dificuldade. Se você acha que isso é felicidade, então você não casou para isso. Mas, no fundo, a gente casou para ser feliz mesmo. Agora, a forma que eu uso para alcançar a felicidade é que nem sempre é correta. É uma forma mesquinha. Ninguém é feliz sendo mesquinho, não. Não dá. A gente é feliz quando a gente é amável com os outros. A felicidade, ela é fruto de amar alguém. Você olha para o Cristo ali indo entregar a sua vida. Não havia tristeza. Né? Hoje eu estava lendo um livro de Santo Afonso, né? Eu acho que é Santo Afonso de Ligório, né? Que ele falava o seguinte, olha, se o Cristo tivesse que fazer tudo o que ele fez 100.000 vezes, ele faria de novo. Ou seja, no ato da entrega dele havia muito mais amor do que sofrimento. Porque o sofrimento que ele era capaz de abarcar ainda era infinitamente maior do que aquele. O amor que ele tinha. Se ele fosse fazer aquilo só por uma pessoa, ele faria. Ou seja, houve muito mais amor do que sofrimento ali. E aí, quando esse sofrimento ele encontra o amor, a felicidade é possível. O sofrimento sem sentido é que ele é o grande mal. O sofrimento pelo sofrimento, ele não é mal. Assim, ele é mal no sentido de que ele é desgostoso, né? Mas ele não é mal em si mesmo. Porque se eu amo, eu lanço fora todas essas coisas. Tudo isso vira café pequeno, né? Quando eu agora, com filhos, né? A gente vê muito isso, assim. Quantas vezes eu tivesse que acordar de madrugada, eu acordaria de novo, assim, tranquilamente. Porque o amor, ele não fica fazendo essas contas. O amor, ele não se apega a essas coisas pequenas, a essas picuinhas, né? Quem ama não sabe calcular, vai dizer Santa Teresinha. Então, só é possível ser feliz assim, quando você consegue superar com um oceano de bem aquele mal que aconteceu ali na sua frente. Sem isso, a gente vai viver triste mesmo. A gente vai viver refém daquilo que pode nos acontecer, de bom ou de mal. A gente não vai conseguir dividir a sopa com quem está ali do nosso lado, né? Meu amigo, eu passava 10 horas aqui me ouvindo. Vamos deixar aqui a segunda parte, né? Registrada aqui. Não, tem que pedir o like da galera e os comentários, né? Para ver se tem a parte 2. Gente, eu tenho certeza que porque... Claro que eu volto, padre, com uma grande alegria. Para nós aqui foi uma aula, né? Parabéns. E a gente agradece, né? Parabéns e continue nessa missão também. E você que quer seguir o nosso querido Neto, então deixa aqui suas redes sociais também. Eu sei que você também é bem atuante nas suas redes sociais. A minha principal rede social é o Instagram, que é @NetoRoque, ROQE, _. @NetoRoque, _. Então segue lá, gente. Mais uma vez, amado, Deus abençoe você e sua família, tá bom? Seja sempre muito bem-vindo e a gente vai marcar o episódio 2, porque ficou muita conversa ainda. Você sabe, tá vendo que eu converso demais. Vamos lá. Eu sou curioso. A você que ficou até esse momento conosco, a gente agradece a sua companhia e mais uma vez a gente pede que vocês compartilhem essa riqueza de conteúdo, que você não pode ser egoísta ao ponto. Amar é doar, amar é partilhar. Então, a gente espera que você também possa cumprir com essa meta também de chegar na vida de outras pessoas. Muito obrigado. Quem chegou agora também se inscreve no nosso canal e esperamos vocês no próximo episódio. Deus abençoe.